Deus é amor. Essa é uma das afirmações mais importantes registradas na Bíblia. Às vezes, pode parecer até estranho imaginar um Deus que pode tudo, que sabe tudo e que está em todos os lugares e que é o Criador de todas as coisas, sendo descrito como o amor. Em 1 João 4,8 está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor e Deus é o Criador, automaticamente podemos concluir que Deus ama todas as suas criaturas, todos os seres humanos que já nasceram e os que ainda irão existir são alvos diretos do amor infinito, contínuo e maravilhoso de Deus. Inclusive os animais, a natureza como um todo, nosso planeta e tudo que foi criado por Deus lá desde o princípio de tudo. Mas o amor de Deus não se limitou apenas ao seu ato criador, mas ele transparece em nós. Nós somos seres humanos que temos a capacidade de amar e também receber amor de um outro ser humano. Esse amor é o que nos move a buscar objetivos, lutar por nossos sonhos e dedicar nosso tempo, recursos e capacidades em favor de um outro ser humano. Lá no começo, Deus disse para o primeiro casal: crescei e multiplicai-vos, como sendo uma ordem, mas ao mesmo tempo uma bênção e um privilégio. E nós, seres humanos, obedecemos essa ordenança e literalmente nos multiplicamos. O resultado dessa povoação foi a multiplicidade de novos humanos, brancos, pretos, amarelos, mulatos, pardos, com tonalidades de pele distintas, com tipos de cabelos diferentes, diversas cores de olhos, alturas variadas, divididos em 2 gêneros biologicamente perfeitos, considerados homem e mulher. No entanto, com o passar do tempo, essas diferenças visíveis, que na verdade embelezam a humanidade e demonstram a diversidade da criação de Deus, se tornaram motivo de divisão, e não demorou muito para que a raça humana fosse dividida por eles mesmos ou por nós mesmos, em sub-raças determinadas pelo jeito e forma que eles, ou nós, seres humanos, aparentam ser externamente. Mesmo sabendo que todos os seres humanos possuem um coração, pulmões, um cérebro, um sistema nervoso, estrutura óssea e com todos os demais órgãos e tecidos que você conhece, nós mesmos decidimos dividir a criação de Deus em classes de acordo com a nossa aparência. É algo estranho, mas depois que o pecado invadiu esse mundo, humanos nunca mais foram os mesmos. E essas divisões são, de uma forma ou de outra, o resultado do afastamento da criação de seu Criador, que nunca dividiu humanos em classes, como ele fez, por exemplo, com milhares de espécies de animais. Não, nós somos únicos diante de Deus e iguais perante a sua graça e o seu amor. Mas Deus, aquele que nunca desiste de você, sempre quis deixar sua influência falar mais alto. Através do seu amor, ele indicou diversas vezes o quanto ele nos ama como filhos dele, independente da sua cor de pele ou da cor de seus olhos, se eles são puxados ou não, ou se o seu cabelo é liso ou encaracolado. Na Bíblia, encontramos evidências importantes desse amor por nós, humanos. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. Vocês são filhos do Senhor, do seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a cabeça por causa dos mortos. Deuteronômio 14 e 1. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 14 e 17. Desde a criação, principalmente através de Cristo, nós somos chamados filhos de Deus. E se falarmos sobre Cristo, um verso ainda se destaca mais do que os demais. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. São muitas as evidências de que Deus não nos vê de forma diferente por causa da cor da nossa pele. Portanto, a palavra de Deus, que não muda,
o caráter de Deus, que é eterno, e o que vem genuinamente da parte de Deus é sempre limpo, puro e santo. No entanto, no século XIX, uma mulher chamada Ellen White disse para muitas pessoas que ela tinha a capacidade de falar com Deus e ouvir de Deus mensagens específicas para um suposto fim do mundo que, segundo ela, estava prestes a acontecer a qualquer momento. Ela insistiu por mais de 80 anos que Deus falava com ela e que tudo o que ela publicou de forma oficial era selado com o "assim diz o Senhor". Ela não era a única mulher dizendo que tinha poderes sobrenaturais de se comunicar com Deus naquela época, mas o que chama mais a atenção dessa suposta profetisa de Deus é que ela conseguiu convencer tantas pessoas que ela falava com Deus que ela e seus seguidores fiéis fundaram uma religião. Ela então criou um sistema bem simples de entender. Deus falava com ela e dizia o que ela tinha que escrever. Ela obedecia supostamente a Deus e escrevia o que ele dizia. E os assistentes dela imprimiam o que ela escrevia e vendiam como mensagem de Deus. Vendiam. Uma fórmula fantástica e bem lucrativa. O problema é que ela afirmou que Deus era o autor e que ela era apenas uma mera mensageira de Deus e que as publicações refletiam todas as palavras e preceitos, um pouco aqui e um pouco ali, do que Deus queria que o seu povo soubesse. Mas se a Bíblia já existia no século XIX, por que então eram necessários mais livros ou mais mensagens? Será que essas mensagens realmente vinham de Deus? Com o tempo, começou a ficar óbvio que as mensagens celestiais de santas não tinham absolutamente nada. Como dissemos no início, Deus ama todos os seus filhos, independente da cor de pele. No entanto, a tal mensageira do Senhor, ou a conhecida como pena inspirada, disse algo muito sério e suspeito, afirmando que Deus havia revelado a ela algo bastante peculiar. Ela tinha um costume em se envolver e determinar como os seres humanos fiéis a ela e a religião dela deveriam viver, comer, vestir e principalmente no que eles deveriam crer. A profundidade do desejo por controle dos seus membros chegou a tal ponto de Ellen White afirmar que Deus havia enviado a ela uma mensagem clara sobre o casamento entre pessoas de pele negra e branca, como não sendo recomendável aos olhos de Deus. Vejamos o que ela escreveu. Conselhos sobre casamentos mistos, mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a negra. Todos devem considerar que não têm o direito de impor aos seus descendentes aquilo que os coloque em desvantagem. Eles não têm o direito de dar-lhes como direito de nascença uma condição que os sujeitaria a uma vida de humilhação. Mensagens Escolhidas, livro 2, página 343, no original em inglês. Talvez você esteja pensando, mas por que ela escreveria uma mensagem racista dessa forma se ela era a mensageira de Deus? Como poderia a mensageira do Senhor trazer um conselho que diminuiria a qualidade das pessoas de pele negra e seus descendentes? Estaria Deus, a partir do século XIX, alterando a sua própria posição sobre o valor dos seres humanos, como vimos descrito nas Escrituras? Não foi só você e eu que questionamos essa mensagem. Muitas pessoas foram até ela e questionaram também. E veja qual foi a resposta de Ellen White, a suposta mensageira do Senhor, respondendo como uma adulta, plenamente e com o total controle de suas faculdades mentais. Ela respondeu: em resposta às perguntas sobre a conveniência do casamento misto entre jovens cristãos das raças branca e negra, direi que em minha experiência anterior, esta questão foi apresentada a mim e a luz que o Senhor me deu foi que este passo não deveria ser tomado, pois certamente criará controvérsia e confusão.
Sempre tive o mesmo conselho para dar. Nenhum incentivo a casamentos desse tipo deveria ser dado entre o nosso povo. Deixe o irmão de cor se casar com a irmã de cor, que seja digna, que ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Que a irmã branca que contempla unir-se em um casamento com o irmão de cor se recuse a dar a este passo, pois o Senhor não está conduzindo nessa direção. Ellen White, adulta e portadora de sua plena habilidade cerebral, afirmou que esta era a mensagem direta do trono de Deus para os jovens cristãos. Deus olha para sua criação como um todo. Cristãos, não cristãos, brancos, negros, escravos, ricos, reis e serviçais. Independente da época, tempo, período, país, grupo religioso ou políticas locais, Deus continua sendo Deus. E o racismo contra a população negra nunca sairia do trono da glória do Eterno para os lábios de uma falsa profetisa, com afirmações que difamam a própria criação do Eterno e o caráter de Deus. Lembre-se sempre do que Ellen White disse. A irmã White não é a criadora desses livros. Eles contêm a instrução que Deus lhe deu durante a obra de sua vida. Eles contêm a luz preciosa e reconfortante que Deus graciosamente deu à sua serva para ser dada ao mundo. Advent Review and Sabbath Herald, 20 de janeiro de 1903. A luz preciosa, a luz menor, alegando sugestões racistas e de humilhação como vindas diretamente do trono de Deus. Rejeite Ellen White e aceite Jesus Cristo.